Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ecologia e, dando continuidade nas aulas, a gente vai falar sobre cadeias e teias alimentares. Todo animal na natureza, ele pode ter cadeia, sendo esta opção a mais difícil, ou pode haver teia. O que é isso? São opções de dieta do ser vivo. Quando eu tenho uma cadeia alimentar, eu tenho aquilo que se remete a algo fechado e restrito. Como vocês podem ver no esquema ao lado, aqui nós temos uma cadeia alimentar aquática, sendo que existem os produtores, que são algas, e protozoários fotossintetizantes, e temos aí os protozoários heterótrofos, ou seja, eles consomem os produtores, então eles são os consumidores primários. Então no nível trófico nós temos os produtores e os consumidores primários, que vão consumir os produtores. A cadeia alimentar ela é muito difícil de ser encontrada na natureza. Ela está restrita a apenas poucas espécies em que sofreram um processo de especiação, que ao longo do tempo sofreram mutações e com isso eles se tornaram específicos para determinado tipo de alimentação. O que é mais comum encontrar na natureza são as teias alimentares. Teias alimentares, elas dão mais opção de dieta do ser vivo. Por exemplo, um protozoário ele não vai comer só um tipo de alga, ele vai comer 2 ou 3 tipos de algas. Um coelho ele não come só um tipo de planta, ele não vai comer só alface. O coelho ele vai comer alface, comerá cenoura, comerá couve-flor, ou seja, ele tem mais opções de dieta. E também o coelho, ao ser predado, ele não vai ser predado só por um tipo de ser vivo. Existem vários tipos de seres vivos que podem predar um coelho. Por exemplo, cobras, por exemplo, lagartos, corujas e gaviões. Então são alguns exemplos de cadeias alimentares terrestres. E o coelho, ele serve para mais opções de dieta de diferentes seres vivos. E esses seres vivos não comerão só coelho. Por exemplo, o gavião ele pode comer uma raposa. Então, isso remete a um maior equilíbrio na natureza e existem aí mais opções de dieta dos seres vivos. Então, ela não está restrita. Nós encontraremos mais cadeias alimentares quando os animais eles vivem em cativeiro. Então, aí que dá a ideia de cadeia alimentar, você oferece somente um tipo de dieta ao ser vivo, sendo que na natureza a dieta que será realmente incorporada é seguindo a ordem da teia alimentar. Como vocês podem ver no esquema abaixo, aqui nós temos diferentes tipos de produtores, então nós temos aqui árvores, alface, flores, camomila, girassóis, e que ele servirá de alimento para alguns seres vivos. Então aqui nós temos o coelho como exemplo, aí tem a coruja que come o coelho, então o coelho aqui ele come o alface, ele está comendo a cenoura no esquema, o rato ele está comendo a flor, ele está comendo a verdura, e ele serve de alimento para a coruja, cobras serve de alimento para raposas, e os insetos também aí no esquema, eles estão aí comendo a árvore, então eles são consumidores primários, e vem o lagarto como consumidor secundário, comendo insetos. Lembrando que todos esses animais eles vão ser comidos por gaviões, e no caso dos coelhos, ele será comida no esquema da onça. Então é muito importante ter a ideia de que as teias alimentares elas são mais comumente encontradas nos ecossistemas, seja terrestre ou seja aquático. Quando nós falamos de teias alimentares ou cadeia, é importante falar sobre a matéria e a energia. Como que isso é representado graficamente? Então, como vocês podem ver no esquema ao lado, nós temos aí as pirâmides alimentares. Existem 3 tipos de pirâmides alimentares. Então nós temos a pirâmide alimentar numérica, sendo esta pirâmide muito importante aí na questão da representação gráfica
da quantidade de seres vivos existentes numa área. Então, as pirâmides numéricas, elas vão expressar números de indivíduos e elas têm algumas representações. Os produtores, eles sempre estarão na base, depois vem os consumidores primários, que estarão acima dos produtores, e depois haverá os consumidores secundários, que estarão acima dos consumidores primários, e assim por diante. Ao longo do fluxo da cadeia de matéria e energia, como visto em aulas anteriores, nós percebemos que há o aproveitamento de apenas 10% da energia total produzida pelo produtor. Então é por isso que um campo de produtores, ele sustentará um certo número de consumidores primários, e esses consumidores primários, eles sustentarão um grupo menor de consumidores secundários, e por sua vez os consumidores secundários sustentarão um grupo menor de consumidores de terceira ordem, ou consumidores terciários, que estão no quarto nível trófico. Então, ao longo da cadeia, ao perceber que a energia ela vai se dissipando e que o ser vivo sempre aproveita apenas 10% do que consome, então é natural que os números eles sejam reduzidos no final, no topo da pirâmide. Nós temos também um outro tipo de pirâmide alimentar, que é chamada de pirâmide invertida. Isso quer dizer o quê? Quando um ser vivo ele é grande demais para os consumidores primários, ou seja, o produtor ele é muito grande para os consumidores primários, como por exemplo uma árvore. Uma árvore ela sustenta 2 milhões de protozoários, que por sua vez vão sustentar 500 mil insetos, que por sua vez sustentarão um número menor de pássaros, 300 pássaros, que por sua vez esses pássaros sustentarão, por exemplo, 20 cobras. Então, ao longo da cadeia, quando a gente fala de pirâmide invertida, é porque o ser vivo, o produtor, ele é gigantesco para os consumidores primários que habitam nele. Então é por isso que existe aí as pirâmides invertidas. Então é quando existem uma ou duas árvores para abrigar certos números de protozoários, que por sua vez eles serão consumidos pelos consumidores secundários, que são os insetos, e os insetos serão consumidos pelos consumidores terciários, no caso, pássaros. Então, este é um exemplo de pirâmide numérica invertida. Outro tipo de pirâmide ecológica importante falar é a pirâmide de biomassa. As pirâmides de biomassa, diferentemente das pirâmides numéricas, elas expressarão a quantidade de biomassa dos seres vivos, ou seja, são os quilos. Por exemplo, uma tonelada de um certo tipo de produtor sustentará quantas toneladas de consumidores de primeira ordem. As pirâmides numéricas e biomassas, elas também podem ser expressas em pirâmides invertidas. A única pirâmide que não pode ser expressa de forma invertida é a pirâmide de energia, em que falaremos mais adiante. Nas pirâmides de biomassa, então, nós temos aí a questão dos quilos. Já nas pirâmides de energia, o que será computado aqui será a quantidade de energia produzida por determinados seres vivos. Essa energia ela pode ser expressa em quilocalorias ou joules, conforme cada país adota. Aqui no Brasil, nós adotamos a quilocaloria. As pirâmides de energia, elas não podem ser invertidas, elas sempre são unidirecionais, porque a energia ela sempre vai do produtor para o consumidor de nível trófico mais elevado. Então, ela sempre será unidirecional. As pirâmides energéticas, então, elas podem ser expressas por quilocalorias ou joule. Aqui no nosso país, nós usamos a quilocaloria como unidade de medida, porém, países como França e outros países da Europa usam o joule como unidade de medida. Então, é produzida uma determinada quantidade de quilocalorias, e essa quilocaloria, ao longo da pirâmide, ela vai perdendo
energia. Por quê? Porque os seres vivos no fluxo de matéria e energia sempre vão perdendo, sempre serão 10% da energia perdida. Então é isso que caracteriza o final do ciclo do fluxo de matéria e energia. Bom, este aqui é um esquema de cadeia e teia alimentar. Também vamos falar um pouquinho sobre pirâmides ecológicas para facilitar o entendimento. Bom, aqui nós temos o produtor. O produtor ele é representado aqui por algas, pode ser fitoplânctons e também pode ser os autótrofos e os mixótrofos no caso da euglena. Então a euglena é um ser vivo que ela é tanto autótrofo na presença de luz, assim como heterótrofo na ausência da luz. Bom, aqui nós temos a seta da energia. A energia sempre vai do produtor para o consumidor primário e é sempre 10% de energia que se perde ao longo do processo. Se perde 90% e ele assimila 10%. Bom, aqui nós temos os heterótrofos, os consumidores primários, que vão consumir os produtores, e aqui nós temos os consumidores secundários, que são esses peixes aqui maiores. Aí tem os peixes carnívoros, em que eles comem sempre os consumidores primários, os consumidores secundários, que é o consumidor terciário. E no final do esquema está o tubarão, que ele sempre vai consumir o consumidor terciário. Então, numa cadeia alimentar, tudo está muito restrito. Então, a cadeia alimentar está restrita apenas a esses seres vivos. É mais fácil encontrar cadeias alimentares em zoológicos, em animais em cativeiro, do que na natureza. Na natureza existe, porém, é mais difícil. Lembrando que no esquema jamais poderia o tubarão comer o peixe aqui, sendo que ele tinha que comer esse. Então aí perderia o conceito de cadeia alimentar. Aqui nós já temos um esquema de teia alimentar. Então a teia alimentar ela já é mais existem mais possibilidades de dieta. Então aqui nós temos 3 produtores. Então aqui nós temos uma árvore, temos uma herbácea e aqui nós temos uma flor. E aqui nós temos os produtores. Aqui nós temos os consumidores de primeira ordem, que são os herbívoros, que são os consumidores primários, que é a capivara, o coelho, o rato e o besouro, que é um inseto. Aqui nós temos os consumidores de segunda ordem, que aqui no caso do esquema está a cobra, a coruja, a raposa e o lagarto. E aqui nós temos os consumidores de terceira ordem. No caso aqui nós temos o gavião e a onça. Nesse esquema aqui, consumidor de terceira ordem são esses dois. Bom, então vamos ver só. A árvore e a herbácea ela vai servir de alimento para capivara. Lembrando que há sempre a perda de 10% da energia. Então a capivara ela sempre vai assimilar 10% do total que foi produzido. A capivara é herbívora. A capivara no esquema ela pode servir de alimento para a onça, assim como pode aqui no esquema está a onça. Porém, algumas cobras elas podem comer capivaras, tá? Então a cobra não está isenta. Então vai depender muito da espécie da cobra. Por exemplo, uma jiboia comeria uma capivara porque ela teria tamanho para engolir uma capivara. Aqui nós temos o coelho, ele serve de alimento para a cobra, assim como para a onça pintada. Ele também serve de alimento para o gavião. Aqui nós temos o rato, que serve de alimento para a cobra, para a coruja e para a raposa. E aqui nós temos o inseto, que ele serve de alimento para o lagarto. O lagarto, por sua vez, serve de alimento para o gavião. A raposa também serve de alimento para o gavião. A coruja também serve de alimento para o gavião no esquema. E a cobra também serve de alimento para o gavião. Então, o gavião ele está no topo da cadeia alimentar. Lembrando que nada adiantaria, estaria errado falar no esquema, também ausentar os decompositores, porque tudo, seja um pedaço de pelo, seja uma escama, seja um resto de pele, seja secreções, seja
qualquer coisa que vá para a terra, que o ser vivo despreza, tudo isso vai para os decompositores. E quem são os decompositores? São os fungos e bactérias. Então, eles são os decompositores. Então, aqui nós temos fungos e bactérias aqui que vão decompor e fazer a ciclagem dos nutrientes. Representando isso graficamente, é importante falar das pirâmides alimentares. Então, nós temos aqui um exemplo de pirâmide alimentar. Então, aqui no caso, nós temos 1000 plantas, que são 1000 produtores, que vão servir de alimento para os 300 grilos e que servirão de alimentos para 20 aves. Então, na pirâmide vai indicar a quantidade de organismos. Então, a pirâmide iguala os organismos e não leva em conta muitos fatores importantes, como tamanho. Isso é um inconveniente. Existem outros modelos que a gente pode expressar tamanho, que fica mais fácil o entendimento. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de pirâmide invertida. Aqui nós temos, por exemplo, 2 árvores que ela vai servir de alimento para 3 milhões de protozoários e que, por sua vez, esses 3 milhões de protozoários eles vão servir de alimento. Esses 3 milhões de protozoários, eles servirão de alimento para 1000 insetos. E esses 1000 insetos, eles servirão de alimento para 300 aves, por exemplo. Então, este é um exemplo de pirâmide invertida, lembrando que aqui tem 2 produtores, porém eles são muito grandes, eles abrigam um grande número de consumidores primários, e depois ele serve de alimento para os consumidores os consumidores secundários e os consumidores terciários. Então, a pirâmide invertida, ela também serve como exemplo de representação gráfica. Outro exemplo são as pirâmides de biomassa. Aqui nós temos a pirâmide ecológica de biomassa. Então aqui vai expressar sempre os níveis tróficos, que vai ser representado através da biomassa. Ou seja, pode ser quilos, pode ser gramas, quilos por quilômetros quadrados, gramas por metros quadrados. Então aqui nós temos 470 gramas de metro quadrado de produtores. Aqui da fazenda do Tião. Então a fazenda do Tião vai ter isso aqui de produtores. Então vai ter isso aqui de produtores. E aqui sempre vai ser expresso 470 aqui por gramas por metros quadrados. Então aqui nós temos 470 gramas de metro quadrados para 0,6 gramas por metro quadrado de herbívoros. E aqui vai ter 0,1 gramas de metro quadrado por carnívoros. Então essa é uma pirâmide direta. E aqui é um exemplo de pirâmide invertida. Então lá na Praia Grande, a Praia Grande ela vai ter 4,0 gramas de metros quadrados, que ela vai servir de alimento para 21 gramas por metro quadrado de zooplâncton. Então esse também é um exemplo de pirâmide invertida. Neste metro quadrado, esta quantidade de gramas por metro quadrado vai servir de alimento para 21 gramas por metro quadrado, ou seja, eles vão servir de alimento, porque se eu pego aqui, sempre que eu pego um fragmento de ambiente marinho, ele é muito grande, o metro quadrado vira metro cúbico, na verdade, porque sempre que está na água forma um cilindro. Então, o volume sempre será maior que o metro quadrado. Por isso que aqui, apesar de estar representado 4 gramas por metro quadrado, na verdade, isso aqui vai ser o suficiente para alimentar 21 gramas de metro quadrado de zooplâncton, que são os heterótrofos. E aqui nós temos, por fim,
as pirâmides alimentares de energia. As pirâmides alimentares de energia, elas aqui vão expressar diretamente a energia produzida. Sempre pode ser em calorias, assim como pode ser em joule. No Brasil nós adotamos a caloria, porém lá na França, por exemplo, adota-se o joule como energia. Então aqui pode ser, aqui se produz 20.810 quilocalorias por metro quadrado ao ano, se perde 11.977 através de respiração e metabolismo, e a planta assimila 8.833. Por sua vez, o consumidor primário aqui, ele vai consumir no total, ele vai produzir aí a energia 3.368, porém 1.897 quilocalorias por metro quadrado vão ser desprezadas, então ele assimila 1.478 consumidores primários. Aí vem os consumidores secundários, de 1.890 vai para 316 no total, sendo que 67 quilocalorias por metro quadrado ao ano é produzida. E os consumidores terciários, 21 quilocalorias por metro quadrado, então ele vai perder 15 e vai assimilar 6. Então esses são os consumidores terciários. Então chegamos ao fim deste esquema. Chegamos ao fim a este conteúdo sobre pirâmides ecológicas e também de cadeias e teias alimentares.